Boa noite a todos. Eu sou a professora Vasti Fernandes, sou diretora do Comitê de Eventos da ANPPD. E agora você é muito bem-vindo nessa ANPPD Live, e hoje com um tema muitíssimo especial para vocês que nos assistem, o reconhecimento da profissão de DPO pela CBO e Ministério do Trabalho. Para participar conosco hoje, nós temos nada mais, nada menos que os membros da ANPPD que fizeram parte da comissão oficial da CBO. Então, nós temos aqui, eu quero já dar as boas-vindas aos nossos convidados, que são Rodrigo Muniz, DPO e membro da ANPPD de Minas Gerais. Temos também André Nunes, DPO e membro da ANPPD lá do Distrito Federal. Daniel Carnaúba, DPO e membro da ANPPD de São Paulo. E representando as mulheres aqui, nós temos Juliana Costa, DPO e membro da ANPPD também de São Paulo, ok? E a condução desta live será pelo nosso presidente da ANPPD, Davis Alves, PhD, que esteve à frente das reuniões do reconhecimento da profissão no Brasil, ok? Você que nos assiste aí, curta, compartilhe, divulgue, comente também aí em suas redes sociais essa live. Então, agora com você, professor Davis Alves. Seja muito bem-vindo. Olá, professora Vasti. Olá a todos. É um prazer estar com todos aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Dá só um ok, gente, por favor, se estiverem me ouvindo. Ok. Ok, professora Vasti, muito obrigado. Uma honra aí tê-la, senhora, fazendo essa abertura do nosso comitê de eventos aqui, como diretora do comitê de eventos, e nessa live muito especial sobre realmente o DPO, o encarregado. Muito obrigado, professora Vasti. Bom, gente, então agora vamos falar sobre esse reconhecimento, que foi um dos assuntos mais falados neste mês de julho, na qual foi no final de julho o reconhecimento do DPO. Como a professora Vasti já falou, compartilhem esta live, vocês que estão conosco aqui no chat, estamos falando para todo o Brasil, compartilhe, essa é uma live realmente histórica e que realmente a gente vai dar os detalhes sobre o perfil aqui, sobre o que é esse reconhecimento na CBO. Eu vou dar as boas-vindas e vou só pedir para dar um oi para nós aqui, o Rodrigo Muniz, como a professora Vasti já nos apresentou. Rodrigo, seja bem-vindo, Rodrigo. Oi, Deise, obrigado, meu caro. Prazer meu estar aqui, né? Abraço aí e prazer aqui e estar junto com todos os associados aí da PPD. Perfeito, Rodrigo, obrigado. André, seja bem-vindo. Tá bom ou tá ruim, né? Se tiver... Não, estamos te ouvindo bem, Rodrigo, acho que estamos te ouvindo bem. Tá, André, seja muito bem-vindo. André. Olá, Davis. Olá mais uma vez. Obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui e me fazer representar pela ANPPD. Muito bom. Obrigado. Obrigado, André. Gente, o Rodrigo, ele é da ANPPD de Minas Gerais, tá? O André, da ANPPD do Distrito Federal. Conosco também a Juliana. Juliana, da ANPPD de São Paulo. Seja bem-vinda, Juliana. Não. Está no mudo. Silenciado. Agora sim. Boa noite, muito obrigada. Só aproveitando aqui que a minha terra está representada aqui pelo André. Na verdade, eu sou de Brasília, mas estou aqui em São Paulo há um tempinho. Muito obrigada, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Perfeito, Juliana. E também nosso querido Daniel Carnaúba, que ele é o coordenador também coordenador nacional do Comitê de Segurança da Informação e responsável também pela ouvidoria da ANPPD, faz muitas coisas além também de DPO na prática. Todos nós aí também atuamos como DPO, mas o Daniel levanta sempre essa bandeira. Então, seja bem-vindo, querido Daniel. Boa noite, pessoal. Bom rever de novo todo esse grupo aí, né? Rodrigo, André, Juliana, Mestre Davis. E boa noite a todos os associados e todos que estão nos assistindo e vão nos assistir depois também, tá bom? Obrigado, Davis, pela oportunidade, né? Por levantar essa bandeira aí e bora lá. Vamos lá. Pessoal, então vamos fazer agora um levantamento
um breve histórico, já que essa live nós estamos falando sobre o DPO, vamos falar sobre um breve histórico do que aconteceu, quais foram os pontos que nós tivemos que impactou diretamente no DPO. Quem lembra, inclusive hoje é um dia até propício, hoje é 13 de agosto, estamos na véspera do dia 14 de agosto de 2021. Para quem não sabe, no dia 14 de agosto, há 3 anos atrás, foi assinada a nossa LGPD. Estamos, então, na véspera de aniversário da Lei Geral de Proteção de Dados. Amanhã ela completa 3 anos, o dia que ela foi assinada, que, é claro, não podemos confundir com o dia que ela entrou em vigor, que foi em setembro de 2020. Nós caminhamos agora para um ano de entrada em vigor da lei. Porém, ela foi assinada pelo presidente Temer em 2018, e no dia 14 agora, amanhã, fazem 3 anos. Quando a lei foi assinada, ela não veio foi, na verdade, vetado. Então, o presidente Temer vetou a criação da autoridade nacional, né, que é a autoridade fiscalizadora, a nossa autoridade supervisora, e ela foi criada a nossa autoridade nacional, ela foi criada através da medida provisória 869, no final de 2018. Ficamos durante 6 meses sem um órgão fiscalizador. E aí teve aquela questão, será que precisa, será que não precisa do órgão? E aí no dia 28 de dezembro foi criada a nossa autoridade. E no dia que foi criada a autoridade, tinham colocado na mesma medida provisória, lá no parágrafo 4º, adicionado o parágrafo 4º do artigo 41, tinham adicionado ficou inclusive muito polêmico, aquele termo jurídico regulatório, não sei quem lembra. Ou seja, para ser DPO seria necessário mostrar um conhecimento jurídico regulatório. Foi muito criticado e, na verdade, muito questionado isso também, gente, porque será que isso poderia levar ao entendimento futuro que para ser DPO somente advogados ou quem tem também outro conhecimento nisso e talvez excluísse alguns outros profissionais? Levantaram essa questão. E aí, depois, como toda medida provisória tem um tempo, né, ela tem que ser votada e depois sancionada, o presidente Bolsonaro, ele acabou vetando. Inclusive, isso foi uma das coisas que a NPD atuou também, porque sempre nós defendemos que o DPO não pode ser só um ou só outro, tem que ser um esforço multidisciplinar. Esse foi um primeiro acontecimento que impactou o DPO, tá, gente? E, inclusive, isso está lá no site da NPPD, onde nós fizemos a nota de repúdio da medida provisória 869, na qual nós levantamos essa bandeira. E aí, o executivo, o presidente Bolsonaro, aceitou, encaminhamos lá para o executivo, e ele acabou vetando. Foi uma das primeiras conquistas que a NPPD fez, que impactou diretamente no DPO. Depois disso, nós tivemos aí um grande apagão. Depois de 2019, ficamos durante uns 2 anos, 1 ano e pouco, sem falarmos de LGPD, e muita gente falava, será que ela vai entrar? Será que ela não vai entrar? Tiveram mais de 40 propostas para prorrogar ela, e aí, consequentemente, ela acabou entrando sim em vigor. Foi discutida em agosto, nós até falamos que agosto é o mês da privacidade aqui no Brasil, mas em setembro de 2020, ela acabou entrando em vigor, a LGPD. E aí, consequentemente, era necessário que, mesmo que as multas não estivessem em vigor do ano passado, em setembro de 2020, porque elas entraram agora, foi necessário que todas as empresas, a partir de setembro do ano passado, já apontassem um DPO. E nós estamos falando de DPO, óbvio, sabemos que é o termo mais comum, popularmente utilizado, que veio lá da lei europeia, do GDPR, lá no artigo 37, 38 e 39, na qual exige que as empresas tenham DPO. Aqui na nossa lei brasileira foi traduzido como encarregado pela proteção de dados, português de Portugal, e na lei brasileira, encarregado pelo tratamento de dados pessoais, no artigo 41. Se nós conhecemos, claro, do jeito que estava o artigo, do jeito que está positivado na lei, o DPO, termo mesmo técnico, ele é muito mais técnico no GDPR, enquanto na LGPD o DPO ele é muito mais comunicador, tem um aspecto mais comunicador. Então, desde agosto do ano passado, todas as empresas precisavam apontar quem era o encarregado de proteção de dados. E aí muito se questionava, será que pode chamar de DPO? Será que tem que chamar o encarregado pelo texto da lei? Existe ainda essa discussão jurídica. Então, precisávamos que o DPO, que o encarregado fosse reconhecido no Brasil, uma vez que ele foi criado pela lei, ele veio à vida através do artigo 41 e o artigo 5º, inciso 8º da nossa LGPD. Era necessária a segunda etapa, precisávamos então do reconhecimento da profissão de encarregado no Brasil, era necessário isso.
E quando nós falamos de reconhecimento, compete a quem o reconhecimento de uma profissão no Brasil? A CBO, Classificação Brasileira de Ocupações, que está estava, na verdade, junto ao Ministério da Economia, agora está junto ao Ministério do Trabalho. Nas últimas semanas, o presidente Bolsonaro desvinculou, antes era vinculado, agora nós temos esses dois ministérios separados, porque antes o Ministério do Trabalho estava dentro do Ministério da Economia. Por isso, nós iniciamos as discussões com o Ministério da Economia e concretizamos com o Ministério do Trabalho. Então, tivemos, então, o reconhecimento da profissão de DPO, que, inclusive, o reconhecimento da profissão de DPO nós podemos equiparar com o encarregado de tratamento de dados, podemos utilizar também o termo europeu, em inglês, que nós vamos falar disso aqui na live, mas temos reconhecidos, que esse que é o tema aqui da live. Não esgota. Por que não esgota? Nós precisamos agora ir para o terceiro passo, e o terceiro passo é a convalidação, não o reconhecimento, mas a homologação, me esqueci a palavra agora, não é o reconhecimento, a regulamentação. Obrigado, gente, a regulamentação. Já temos o reconhecimento, precisamos agora da regulamentação do DPO. A regulamentação não compete à CBO, compete à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que como eles já disseram no dia 20, na agenda regulatória do dia 27 de janeiro de 2021, eles lançaram a agenda regulatória, estão prevendo que a regulamentação do DPO ficará para o primeiro semestre de 2022. Então, tivemos lá atrás a existência do DPO através da lei, tivemos o reconhecimento do DPO através da CBO, precisamos agora da regulamentação do DPO através da ANPD. Só que por que não foi regulamentado ainda? Porque a ANPD, a nossa autoridade, precisava do Conselho Nacional de Proteção de Dados, que nós tivemos nessas últimas semanas, não é? As nomeações por parte do presidente da República, ao qual, inclusive, eu também faço parte lá como membro do Conselho Nacional, fui nomeado pelo presidente Bolsonaro como membro suplente do nosso Conselho Nacional de Proteção de Dados. E o que faz parte, o que cabe ao Conselho Nacional? Cabe ao Conselho justamente definir, orientar a autoridade com argumentos técnicos, jurídicos, é o Conselho mesmo que vai orientar as decisões por parte da autoridade nacional, tá? Então, e muito provável que esse Conselho estará envolvido nas regulamentações. O que é uma regulamentação? Será que vai ser necessário uma certificação para o DPO obrigatório? Será que é necessário um curso, um credenciamento específico? Tudo isso que são aspectos mais técnicos, caberá a regulamentação por parte da autoridade. Então, essas foram as 3 etapas que nós precisávamos do DPO no Brasil, e, voltando, justamente a CBO fez a parte necessária, que é ter o reconhecimento da profissão. Lembrando, ainda falta a regulamentação, isso não compete à CBO, mas temos o reconhecimento. Então, a meta era introduzir vocês em todo esse panorama, nesse contexto, para vocês saberem que pé que está o DPO agora, por isso que fiz essa abertura, e vou passar agora a palavra para o nosso querido Rodrigo Muniz, e ele vai conversar um pouco conosco agora, inclusive toda essa comissão, gente, eu como DPO, todos, cada um aqui, o Rodrigo, o Daniel, a Juliana, o André, todos nós fizemos parte da comissão que regulamentou, que na verdade reconheceu o DPO aqui no Brasil, tá? Acompanhamos, foram discussões encabeçadas aí também pela NPPD, desde o começo do ano estávamos em conversa com a CBO, mas eu vou passar para ele, que foi na verdade o pivô desse reconhecimento. Então, Rodrigo, conversa para nós um pouco, querido, fala para nós um pouco sobre as atividades do DPO, Rodrigo. Elas já estão definidas na LGPD? Por que foi necessário entrevistar aí os especialistas, Rodrigo? Por que a CBO, antes de reconhecer a profissão de DPO, por que ela teve que consultar aí nós, no nosso grupo, aí ela seleciona aí profissionais de DPOs no Brasil? Rodrigo, comenta um pouquinho para nós, querido, por favor. Então, meu caro Davis, primeiro, né, o que é a CBO, né? A CBO, ela não é uma área, não é um setor, né?
ela, na verdade, ele é um documento normalizador, né, da nomeação da quantificação dos títulos e conteúdo das ocupações de mercado brasileiro. O que isso quer dizer? Que ela retrata a realidade dos profissionais do mercado de trabalho. Por que é necessário? Né? No processo de reconhecimento de uma ocupação, é utilizado o método DACUM, que é o Develop a Curriculum, que, na verdade, baseia-se no princípio de quem melhor descreve uma ocupação é quem desempenha. Né? Então, por isso que não pode ser usado simplesmente a legislação que diz quais as atividades que deveriam ser compreendidas, e sim ouvir do profissional o que ele faz. Né? Então, é esse que é o objetivo aí desse estudo feito pela CBO. Então, a CBO ela tem que considerar aí o que o profissional faz, orientado na palavra do profissional. Né? Antigamente, quando eles não utilizavam esse método DACUM, né, que inclusive foi desenvolvido no Canadá, amplamente utilizado no mundo, como Estados Unidos e Europa, eles trabalhavam através da técnica de observação. Né? Então, eles iam até uma determinada empresa e observavam como eram realizadas as atividades e faziam as anotações. Então, isso aí foi a evolução que aconteceu aí no método. Perfeito, Rodrigo. E, na verdade, como nós falamos, né, foi uma grande conquista para todos nós aqui de PO, gente. Isso que o Rodrigo falou. E eu vou daqui a pouco eu vou voltar com o Rodrigo, mas eu vou perguntar agora para o Daniel Carnaúba, nosso querido Daniel Carnaúba. Daniel, você que também atua, já é DPO de diversas empresas, está atuando também na prática como DPO, uma vez que o Rodrigo falou que a metodologia que a CBO utilizou necessita entrevistar os especialistas. Daniel, como que na prática as empresas elas podem se beneficiar dessa grande conquista que nós tivemos, que agora o DPO está reconhecido? Pode haver alguma padronização? O que você tem percebido aí? Como que as empresas receberam aí essa notícia do reconhecimento do DPO, Daniel? Legal. Bom, o que eu tenho notado aí, Davis, na prática, é que, assim, existem muitas dúvidas, né, sobre qual que é a responsabilidade do DPO, o que exatamente o DPO tem que fazer, né? E lá no artigo 41, no seu inciso 2, ele traz que o DPO ele tem que executar as demais atividades que são determinadas pelo controlador. Então, já traz aí uma visão um pouco generalista, ou seja, puxa, o que exatamente um DPO tem que fazer na prática? Então, com essa padronização, as empresas elas começa a ficar mais claro para a empresa quais são os pontos em que o DPO tem que atuar. E não somente, Davis, como os pontos, mas também o que precisa ser feito. Então, nesse fórum que nós participamos, teve discussões também, não só do como, mas também o que, né, a gente tem que fazer e em que momento. Então, eu acredito que as empresas vão ter, sim, um norte, né, um guia que vai facilitar muito desde o processo na contratação. O que a gente vê aí nas contratações, nas vagas que são abertas para a DPO, existe um descompasso. Então, eu acredito que esse vai ser um grande benefício para o pessoal de RH. Né? Verdade, Daniel. Inclusive, já vimos aí conhecimentos até astronômicos para o DPO, não é, Daniel? Tem vaga, gente, que pede que o DPO, saiba... Eu já vi vaga que pediram para o DPO saber de linguagem C. Só para vocês terem uma ideia, gente. Contrata-se DPO. Requisitos, que ele saiba de linguagem C, que ele saiba de banco de dados, só porque fala de dados. Então, realmente, muito bem apontado aí, Daniel. E eu até vou aproveitar agora, vou passar para a Juliana, vou perguntar para a Juliana. Juliana, você como advogada, tá? E também, como a professora Vasti falou aqui, representante do Império Feminino aqui conosco. Juliana, e também como membro da NPD, claro. Juliana, você acredita que esse reconhecimento do DPO, você acha que ele se assemelha ao cadastro, por exemplo, que a OAB tem para os advogados, por exemplo, uma vez que só pode exercer a profissão mesmo de advogado, uma vez que a pessoa se forma na faculdade, ela presta a prova da OAB, ela é credenciada à OAB. Muita gente me perguntou isso, Juliana, será que isso daí agora, esse credenciamento, porque daqui a pouco vai aparecer lá, mas é igual o que a OAB faz ou não? O que você acha, Juliana? Se não, qual que é a diferença também?
Olha, David, o que que eu acredito? Para você fazer uma prova, como da OAB, por exemplo, né, você se forma e logo em seguida você faz essa prova e com essa prova você garante ali o seu número, né, de advogado. Nada impede que, eventualmente, também exista uma capacitação posterior. Hoje nós temos as certificações que não são obrigatórias e, no entanto, são muito bem vistas, né? A gente vê que em muitas empresas têm adotado esse critério. Não existe realmente a obrigatoriedade, muitas pessoas têm uma especialização como se fosse um bacharel em direito, né? Só que não tem a certificação que, para a OAB é obrigatória, porque você pode advogar somente com a OAB, né? A não ser que você tenha outra pessoa que faça isso por você, ou que você preste um concurso que você não necessite de estar inscrito na ordem. Eu acredito que a NPD deva resolver, solucionar sobre isso, essa questão, porque as pessoas realmente têm dúvidas em relação a esse fator, né? Será que, poxa, eu não sou encarregado porque não sou certificado? Eu não acredito nisso, sinceramente não acredito. Eu acho que você consegue sim se capacitar e que isso vai ser um processo ainda. Nós ainda vamos chegar nesse nível ou de capacitação, de entendimento. O que a gente sabe hoje pela CBO, né, e pelo que a gente estudou, pelo que a gente considerou ali, né, inclusive no comitê, é que, de fato, você tem que ser um especialista, né, você tem que entender, né, e não só da questão do direito, mas da multidisciplinariedade, você tem que entender sobre sistemas de informação, você tem que entender sobre tecnologia da informação, é claro que não tanto com profundidade, e principalmente você tem que saber, como um bom comunicador, como é que conversam as áreas da empresa, da organização ou do órgão público, né? Perfeito, perfeito, Juliana. Inclusive, essa comparação é muito legal, né, com o trabalho do advogado, mas tem muito, lembrando que, na verdade, não esgotou, né, Juliana? Isso que nós fizemos com a CBO, na verdade, foi só o início de muitas coisas. Até também, Juliana, os advogados já existem no Brasil há anos, né, há décadas, anos, que a OAB já vem fazendo o mesmo trabalho de reconhecimento há anos, enquanto os DPOs nós começamos agora, é uma profissão nova, inclusive, não sei se vocês lembram, mas tem uma estatística que fala que os nossos netos, na verdade, gente, muito provável que eles não trabalharão em uma profissão que existe hoje. Novas profissões são criadas, assim como o DPO, nós estamos falando agora. Há 10 anos, eu sempre falo disso, gente, que há 10 anos atrás, o sonho nosso como profissional de TI, quem é profissional de TI aqui, assim como eu, vai lembrar, a maioria do pessoal de TI não queria ser DPO, nem se falava de DPO. Quando a gente estava na faculdade, o sonho da maioria do pessoal, do profissional de TI, era ou ser um MCP Microsoft ou um CCNA. Cisco, MCP Microsoft, talvez a gente estudava lá os livros do Júlio Batiste, Gabriel Torres, assim como talvez na área jurídica, né, ou Juliana, talvez outra área era mais, eu vou entrar na área, você talvez na área trabalhista, ou a área civil ou criminal, e agora estamos falando dessa profissão. Muito legal. Nós vamos passar agora quero ouvir uma palavrinha do André, que está aqui conosco agora. Mas antes disso, pessoal, vocês estão gostando da live? Quem está assistindo aqui a live, gente, escreva aqui, compartilhe, curta aqui esta live, compartilha, pode postar lá, tira print, pode postar lá no LinkedIn, marca lá, @NPPD, pode marcar o Daniel Carnaúba, Juliana, André, pode marcar eu também, que esse assunto, gente, chegue realmente para a maioria das pessoas. E também, pessoal, vamos ver de onde que os profissionais estão aqui. Escrevam ali, gente, no chat, qual estado que você está, tá bom, gente? Se você é de TI, se você é advogado, se você é da área de processos, qual estado que você é? Escreva ali para a gente compartilhar também, começar a interagir, e podem já começar a colocar as perguntas que nós vamos fazer aqui para todo mundo, tá bom? Eu vou chamar aqui o nosso querido agora André também, o André Nunes, ele que é DPO, e eu vou perguntar para ele, André, o que você acha? Como que esse reconhecimento, André, beneficia os DPOs? Então, imagina que tanto alguém que já está trabalhando, André, como nós que já atuamos como DPOs, mas alguém que está começando agora e quer entrar na área de privacidade e já entra com essa conquista do DPO reconhecido. Então, como que esse reconhecimento beneficia os profissionais, André? Bom, Davis, primeiro, se eu não me engano, não é só a LGPD que faz aniversário amanhã, né?
Se eu não me engano, tem mais alguém aí que faz aniversário no mesmo dia da LGPD. Né? Bom, o reconhecimento, eu acho muito importante. É um grande passo, principalmente para essa profissão que é nova aqui no Brasil. Né? Já se fala de segurança e proteção, privacidade e proteção de dados pessoais já há muito tempo em outros países. Né? Conta a história que a proteção de dados pessoais vem da época lá da Bíblia. Né? Eu acho que foi o Davis mesmo que contou uma história dessa. Mas aqui no Brasil é recente, né? É coisa nova. Quando a gente fala do profissional, do DPO, as empresas ficam até meio reticentes, e por isso está havendo grande busca por profissionais que tenham a certificação, porque hoje você não acha alguém com o reconhecimento, com a profissão reconhecida. Então, com esse reconhecimento do CBO, é um passo importante para nós, né? Porque a partir desse momento a gente passa a ser um oficial pelo tratamento de dados pessoais. Então, é um grande passo, é um grande avanço, e isso beneficia todos nós, profissionais, e como bem disseram os colegas, né, não só a nós, mas outras áreas, como o RH, que vai ter base, fundamento para procurar um profissional, né, ela vai saber exatamente o que ela precisa procurar. As empresas, se Deus quiser, vão deixar de fazer essas pesquisas por profissionais que tenham 5 anos em LGPD, né, que a gente vê aí bastante no mercado. O resto foi o que os colegas falaram, né, de toda essa importância, e de a gente, a partir do momento que tiver oficializado, conquistar novas áreas, termos novas conquistas. Então, a passos largos, eu vejo que a passos largos nós estamos evoluindo, principalmente com esse apoio da NPPD, né, que já se mostrou uma organização bem forte dentro da área de privacidade de dados pessoais. Então, a gente só tem a ganhar, estamos ganhando. É um trabalho conjunto, é um trabalho de todos, onde todos se beneficiam com esse reconhecimento junto ao Ministério do Trabalho. Perfeito, André. Como você bem disse, né, não é só um ganho da NPPD. Isso daqui, gente, não é só para membros da NPPD. A NPPD encabeçou isso também, junto com outros também. O Rodrigo também é do SERPRO, aí foi o pivô, repito, de tudo isso daí também. Não é só para a NPPD. Isso, quem ganha com isso, gente, com esse trabalho, é o Brasil, não é, Juliana? É o Brasil que ganha com esse reconhecimento. E, gente, foi um passo realmente marcante aqui na nossa área. Fizemos história realmente aqui. Todos os profissionais de privacidade, na verdade, fizeram história no Brasil. Aí você pergunta, professor Davis, mas eu sou pequeno, sou assim, como que eu ganho? Por que quer dizer, como que eu ajudo? Cada vez que você vai lá, curte algo que é LGPD, cada vez que você posta algo sobre LGPD, os algoritmos das redes sociais entendem, inclusive existem técnicas para detectar quais são as letras que estão numa postagem, numa imagem, entende que aquele assunto é relevante e começa a compartilhar, gente. Então, quanto mais se fala, ontem mesmo eu estava conversando com o pessoal da área de controladoria, numa empresa que não é nem de LGPD, tá? O pessoal de controladoria, e eu gostei do que eles ouviram, eles me falaram, eles falaram assim, Davis, quem nunca ouviu falar de LGPD, Davis? Porque a gente, às vezes, não é, Daniel, a gente acha que nós que somos da área de TI, nós estamos acostumados, né, a ouvir falar de LGPD e tudo, mas, gente, LGPD está sendo também bem falada em áreas que não são de TI. Isso é muito bom. Eu sempre falo, pessoal, o nosso trabalho como DPO será concreto, a nossa missão estará cumprida quando a gente falar de LGPD, as pessoas pararem de confundir com LGBT. Tem muita gente que confunde ainda LGPD com LGBT, gente, tá? Pelas siglas, né? Porque até parece. Mas enquanto isso nós não atingimos esse nível de excelência, significa que ainda tem muitas pessoas que merecem, que precisam ser conscientizadas. Por isso, essa conquista, repito, não é só da NPPD, mas de todo mundo que quer trabalhar com privacidade. Agora está muito mais consolidada a área de privacidade no Brasil. E nesse ponto, eu já vou voltar agora para o Rodrigo, eu vou perguntar agora para o Rodrigo. Rodrigo, fala uma coisa para a gente. Qualquer pessoa pode sugerir a inclusão de uma ocupação na CBO, Rodrigo, assim como nós
levantamos aí a bandeira aqui na NPPD do DPO, você mesmo como pivô no SERPRO. O que você acha, Rodrigo? Qualquer pessoa pode sugerir uma inclusão de uma ocupação? Como que funciona, Rodrigo? Então, Deis, até como curiosidade aí também, né, esse processo se iniciou em agosto do ano passado, né? Então, foi em agosto que nós iniciamos aí essa busca e esses estudos aí para o reconhecimento da ocupação. Qualquer pessoa pode ir lá no site da CBO, né, mte.cbo.gov.br, né, e fazer sua proposição. Não só de inclusão de atividade profissional, como também ajuste das atividades, né? Então, isso é um documento vivo, né? Então, os próprios profissionais podem estar lá prestando essas informações e contribuindo. Basicamente, nós temos aí 4 passos, né, que permeiam todo o processo, né? Primeiro, o pedido de alteração e inclusão, que foi esse caso nosso. Depois, nós temos o estudo sobre ocupação no mercado, né, que é para justificar a sua inclusão. E aí, nesse estudo, o que nós temos? Né? Nós temos as pesquisas, né? Aí nós fizemos pesquisas com a legislação, mercado de trabalho, formulários online com os profissionais, entrevistas com profissionais, grupos de trabalho, né, com análise de respostas cruzadas. Inclusive, essa foi a maior dificuldade, né? Nós tivemos dificuldade em filtrar aí o que seria uma atividade típica de um DPO. Por quê? Né? Até por causa da própria abertura e abrangência que a LGPD dá com relação às atividades que podem ser exercidas, né? que o empregador pode estar também dando outras atividades para o DPO, isso confundiu um pouco durante as entrevistas e as discussões do grupo de trabalho o que realmente seria uma atividade natural no DPO, né? No processo de reconhecimento, foi sugerido duas profissões, né, 2 ocupações, uma que seria de DPO e a outra que nós chamamos aí de gestor de privacidade ou gestor de dados pessoais, né, que é o preposto da empresa, que é de fato aquele que coloca a mão na massa, né, aquele que cria o RAP, né, o relatório de acompanhamento lá de tratamento de dados. Então, assim, é muito difícil, às vezes, né, por ser uma profissão nova, e também porque os DPOs, muitas das vezes, eles colocam vários chapéus, né, de trabalho, fazer essa separação. Mas eu creio que nós conseguimos bem, né, principalmente aí nessa reunião final, que seria o 3º passo, né, que foi aí dia 29 de julho, que foi o marco aí do reconhecimento. Essa reunião final, né, ela teve como objetivo aí, né, validar o consolidado do trabalho que foi realizado lá na fase de estudo, indicar a inclusão ou remoção de atividades e sugerir a titulação e a sigla, né? E aí existem algumas normazinhas sobre essas sugestões que a gente pôde fazer. E por fim, né, após esses estudos, a realização ali, que foi o marco do reconhecimento, também vai ter aí agora a publicação, né, do reconhecimento, né, da ocupação, no início aí do próximo ano. Então, a gente está aguardando aí agora só essa publicação. Isso mesmo, Rodrigo. Você falou justamente sobre um ponto que já, inclusive, questionaram. Será que já está lá no site da CBO, né, Rodrigo? Muitas pessoas perguntaram, mas eu estou olhando no site da CBO, não está. Então, por que não está? Vale a pena a gente repetir ainda mais uma vez, Rodrigo. Por que, então, que ainda não consta o DPO lá no site da CBO, uma vez que já foi fechada a pasta? Porque existe todo um processo, né? Então, assim, a atualização da CBO, que é um documento normalizador, ela acontece durante o ano, mas existe o seu fechamento, né? Então, é só após o próximo exercício que ele vai ser publicado, né? Uma nova versão desse documento, e aí sim as pessoas vão começar a poder utilizar aí as informações contidas nele, né? Pode ser na declaração de imposto de renda, na contratação de profissional, né? E aí vão poder começar a utilizar aí esse novo código, né, que foi criado aí para nós, dentro de uma família já existente, né, que faz parte do processo ali do estudo de classificação também. Perfeito, Rodrigo, perfeito. Vamos agora, gente, falar justamente sobre, voltamos para falar das empresas. Ô, Daniel, conversa com a gente um pouquinho, como que as empresas têm visto o DPO? Você que percorre aí várias empresas, Daniel, o que você percebe? O pessoal fica com susto, o pessoal, na verdade, pergunta para você, mas você não é advogado? Opa, essa semana eu fui fazer
eu fui falar com uma empresa, justamente perguntaram, eu fui falar sobre LGPD, DPO, o pessoal perguntou, David, espera só um pouquinho que eu vou chamar o meu advogado, que é claro, né, não é verdade, falaram isso para mim, você acredita, Juliana? Deixa só um pouquinho, Davis, que eu vou ver se meu advogado está sabendo do assunto, porque começa às vezes com lei. Muitas vezes as pessoas acham que só porque começa com lei, remete só ao advogado, e não é bem assim. Então, o que você tem percebido, Daniel, dentro das empresas, quando você fala, sou DPO, o pessoal pergunta o que para você? Primeiro ponto, Davis, é assim, é muito comum sermos confundidos aí como advogado, né? Então, várias vezes eu sou chamado de Dr. Daniel. Então, esse é o primeiro ponto. Mas, assim, tem que falar com o Dr. Daniel. Né? Então, é comum acontecer isso, né? E vejam só, eu sempre... como é que eu tenho visto aí como as empresas estão se comportando? Existem 3 blocos aí. E aí, o primeiro bloco são aquelas empresas que entendem que existe uma regulamentação, então, na lei lá, ela cita que precisa ser declarado o encarregado de proteção de dados, né? E que ele tem um papel importante dentro da instituição, né? Que esse papel, ele vai servir não só para garantir a privacidade dos dados, mas também para que possa contribuir na revistação de todo o processo da empresa, porque é uma grande oportunidade para você rever os seus processos dentro da empresa. Então, o DPO, ele tem esse papel significativo. Então, o primeiro bloco de empresas, eles justamente fazem isso. Eles olham lá e dizem assim, ó, não é só uma obrigação legal, eu não estou aqui só para cumprir a lei. Ele tem, sim, um papel importante, e esse grupo de empresas, eles envolvem o profissional, ou seja, ele chama o profissional para o jogo. Ele coloca lá. O segundo grupo de empresas são aquelas empresas em que elas entendem que tem uma lei, que tem uma regulamentação, que precisa ser seguido, porém, elas ainda estão no processo de decisão, ou seja, será que eu vou pegar alguém interno e vou nomear como DPO? Será que eu vou trazer alguém externo? Ou até mesmo, eles estão esperando um pouquinho para ver se tem alguma mudança na lei que deixa de ser uma obrigação legal. E o terceiro e último grupo de empresas são aquelas empresas que nem sabem que existe um artigo específico que a lei ela entrou, mas ela só vê como se ele tivesse um grupo de clientes, ele tem que atender aquele cliente, então ele não tem a noção de que um profissional como DPO pode contribuir para a melhoria do processo dele. Então, ou seja, ele não sabe, tá, que o que precisa ser feito, que precisa ter esse profissional, e também ele não está fazendo nada. Então, boa parte das empresas que a gente vê hoje em dia estão nesse terceiro cenário. Por quê? Porque é algo novo, relativamente novo, e esse trabalho que você sempre traz de evangelização, que a gente vem fazendo, de divulgação, ele aos pouquinhos está indo. Se você for ver, Davis, no sábado agora, aqui no estado de São Paulo, saiu uma reportagem num grande jornal aí, de uma grande emissora aí também, que falou justamente o seguinte, é o primeiro Dia dos Pais com a entrada da LGPD, em que quando você for comprar um sapato, você tem, como consumidor, você tem alguns direitos na LGPD. Tem uma matéria. Então, veja, tudo isso reflete diretamente no profissional das empresas. Então, de uma maneira geral, é assim que as empresas estão vendo o DPO. Legal, Daniel. Legal com a sua visão bem como profissional de TI, né? Eu nem apresentei, gente, mas a área de atuação de cada um, mas vamos lá, eu sou da área de segurança da informação, sou da área de redes. O Rodrigo também segurança, não é, Rodrigo? Também é profissional de TI, processos, não é, Rodrigo? Auditor, mas também eu vim da área de desenvolvimento de sistemas e arquiteto de banco de dados. Ótimo. É bom vocês conhecerem, gente, quem é essa comissão que contribuiu aí no reconhecimento do DPO. Então, Rodrigo, auditor, na área de proteção de dados também. André, formação e área. Bom, eu sou responsável, gestor na área de governança, riscos e compliance. Perfeito. O Daniel Carnaúba, querido. A minha formação inicial era de TI, também passei pela área de pessoas também, e junto da área de processos. Perfeito. E Juliana, advogada de PO, especializada em quê, Juliana? Quer complementar para a gente?
Em compliance, na verdade, a Lei Geral de Proteção de Dados, eu sempre costumo falar para os clientes. Primeiro a gente tem o compliance, a governança, o compliance e ali dentro o LGPD. Agora a gente está fazendo de trás para frente. A gente começa com o LGPD para montar um programa de compliance sério. Foi o fator motivador, né? Eu sempre falo, né, Juliana? Gente, eu também, gente, sabe, Daniel? Tive muitos clientes que quando a gente vendia projetos de segurança, quando a gente oferecia projetos de segurança, gente, eu sempre trabalhei com segurança, o pessoal às vezes deixava, não, engaveta, deixa aqui, o pessoal às vezes não via valor em segurança. Agora, a LGPD, ela impulsionou outros projetos também. Dave, sabe aquele projeto de segurança que você passou lá atrás? Então, acho que agora, com a LGPD, eu sou obrigado a ter segurança. Então, não é à toa, pessoal, que desde a entrada do GDPR na Europa, aumentaram-se em 30% o número de empresas que se certificaram na ISO 27001. Olha só, gente. Então, a LGPD, o GDPR, ela trouxe mesmo essa maior demanda aí na área de segurança, também readequar compliance, área jurídica, também, entre outros. Eu vou perguntar ainda para a Juliana, eu vou falar, Juliana, o Daniel acabou de falar para nós como que as empresas têm percebido o DPO, na visão dele, claro, como profissional da área de segurança, TI. E você, Juliana, como advogada, na hora que você chega especializada, e até também você trabalha, né, junto com, né, você é consultora de várias empresas, trabalha também em escritórios aí reconhecidos, tudo, com a Patrícia Peck, com todo mundo. Juliana, me fala uma coisa, como você tem percebido essa entrada, na hora que você se apresenta como DPO? O pessoal vê bem ou o pessoal vê negativo, ou o pessoal vai começar a te fazer pergunta técnica? Como que tem visto isso? E como você acha que agora com o reconhecimento se vai mudar alguma coisa ou não? O que você acha, Juliana? Normalmente eles, como o Daniel acabou de falar, ele é conhecido como doutor justamente porque eles vinculam muito à lei. E de fato o que a gente tem visto realmente muitas empresas têm colocado no legal, né? Algumas têm terceirizado, e quando terceirizam, colocam advogados, né? E quando você não tem alguém específico dentro da área de segurança da informação, dentro da empresa, para colocar como um DPO, você vincula ele sempre a alguém da área jurídica. Ou você coloca alguém dentro da consultoria jurídica da empresa que possa ficar aí dando esse apoio técnico, né, porque por conta dessa multidisciplinaridade, você tem que colocar as áreas para conversar, não tem como. Então, a área de segurança da informação, muitas empresas não têm uma área de segurança, mas elas se envolvem em um comitê. Isso é muito importante, é muito relevante, ou seja, elas não ficam desamparadas porque tem todo um processo envolvido, né? Então, um DPO, na verdade, ele vai ser o próximo que diz não. Eu quero a mesa limpa, eu quero a política de mesa limpa, quero implementada, ou seja, alguma coisa que era de segurança da informação, por virar lei, agora apertou o cerco muito mais, né, para todo mundo. Então, isso ficou muito bom, porque o advogado agora, ele está mais preocupado e conscientizado com a segurança da informação como um todo. Isso é muito relevante e foi muito bom e muito importante para os profissionais da área de segurança de tecnologia também, porque agora eles são mais reconhecidos, né? As pessoas conseguem entender mais. Por isso é que eu estou achando simplesmente fantástica essa questão dessa multidisciplinaridade por conta disso. Não só para os advogados, mas como os demais profissionais que estão envolvidos nesse processo de DPO. E não estou falando só da segurança e nem da advocacia, eu vejo contadores, eu vejo pessoas de outras profissões também que estão empenhados nisso. Perfeito, perfeito. Eu vou passar uma pergunta aqui para o André. Gente, quem quiser fazer pergunta, coloque ali, tá? Que a gente está respondendo justamente dúvidas sobre o DPO, sobre o reconhecimento. E a gente já vai voltar já na nossa pauta, mas antes, André, você como área de auditor, governança, o que você acha disso daqui, André, em relação a acúmulo de função? Alguém já te questionou isso, André? Como ficará essa questão? Já ouviu falar sobre, será que a pessoa pode ser auditor, pode ser a profissional de compliance como você? O que você acha, André, sobre isso? O Jonatas Lopes que pergunta. Olha, Jonathan, é o seguinte, diferente do que nós temos lá na Europa, onde pode haver um conflito de interesses, ou o compliance não pode ser
a pessoa responsável como encarregado de dados, o PO, nem mesmo talvez o advogado também não possa. Tem que ter um estudo em cima do cargo para evitar conflito de interesse. Aqui no Brasil a gente não tem nada a respeito. Tá? Então, hoje, o encarregado de dados ele pode ser um advogado, ele pode ser da área de compliance, pode ser até da área de TI. Que eu, como compliance, né, no começo, dentro da empresa onde eu trabalho, eu sou gestor de governança, compliance e riscos. O pessoal questionou onde colocaria o DPO, né, onde se encaixaria o DPO, se seria na área da tecnologia. Então, a gente foi estudando passo a passo, área a área, onde existiria menos conflitos dentro da empresa. Então, chegou-se a um consenso que a área de governança ela trataria melhor dessa questão de ser o encarregado de dados, né, o encarregado pelo tratamento da proteção de dados pessoais. A grande questão é justamente que você colocou, acúmulo de funções, porque além de ter que fazer a gestão de governança, de riscos e de compliance, peguei um chapéuzinho novo, que foi o do DPO. Então, hoje, realmente é uma grande dificuldade, porque você pode acabar caindo em um conflito. Você pode acabar criando uma política de segurança de informação onde você é o responsável por fazer aquela política e é o responsável por fazer justamente a segunda linha de defesa, né, de estar fiscalizando com a parte de controles internos. Mas realmente é complicado. Mas com essa mudança da lei, a gente colocando um DPO, o ideal seria que o DPO fosse independente de qualquer outra área, né? Que ele se reportasse, conversasse direto com a alta administração. Mas as empresas ainda veem isso como um custo, não como um investimento. Algumas empresas já estão começando a enxergar de que você fazer a adequação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais dentro da sua empresa pode servir como um diferencial. Então, já é um investimento. Algumas empresas já estão começando a enxergar isso. Mas a maioria fala assim, poxa, vou ter que contratar mais um profissional, vou ter que criar mais uma área. Pega o fulaninho ali, coloca ele para fazer um cursinho, coloca um chapéu de DPO nele, e vamos ver o que dá aí para frente. Né? Vamos ver, o pessoal fala assim, vamos ver se a lei cola. A lei já pulou e a gente está vendo isso aí. Né? A gente vê os vários exemplos de pequenas e grandes empresas que estão acabando sendo penalizadas de alguma forma, né? Ou, se não é por dinheiro, é justamente pela imagem. Algumas empresas vão ficar marcadas na história como a primeira a levar uma sanção da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu acho que ninguém quer isso, nenhuma empresa quer isso. Então, as coisas começam a se assentar nesse momento. O reconhecimento pela CBO do encarregado de dados já mostra que existe alguém que tem que ter uma função, né, uma função reconhecida no mercado. Então, quando você colocar o cara, você para frente, eu não sou advogado, e talvez aí os doutores que estão envolvidos possam até dizer, você ter uma função de DPO dentro da empresa e ter uma função de gestor de outra área, de repente pode levar a um problema trabalhista para a empresa. Então, a empresa tem que começar a pensar, poxa, se eu colocar esse cara como DPO e como gerente de uma área, será que depois, se ele sair daqui, ele não pode entrar com processo contra a empresa, falando que acumulava duas funções? Não sei. Pode acontecer. Então, realmente, as empresas agora têm que começar a ter uma visão diferenciada na relação com o DPO. Colocar aquele cara ali para fazer, e não é pouca atividade que o DPO faz, é muita. É comunicação a toda hora, é problema a toda hora, é dúvida a toda hora, é questionamento, é gente cobrando como é que está isso, como é que está aquilo, você tendo que cobrar todo mundo, já fez lá, já implementou o controle, como é que está o nível de maturidade da área de TI, a RH, o que você já fez, o que não fez, vem aquela listinha de aniversário, você vai lá questionar, RH, todo mundo aqui deu consentimento para você ter, isso aí aconteceu comigo, RH, todo mundo deu consentimento para ter o nome divulgado na listinha de aniversário que circula aqui dentro?
Ah, precisa? Claro que precisa. Né? Então, existem algumas peculiaridades que a gente tem que ficar correndo atrás. E aí você, além de fazer isso, você vai ter que fazer todo o trabalho de gestão, ou de compliance, ou da área de TI, ou de qualquer outra coisa. Ô, André, deixa eu só complementar uma coisa, André. Isso, você falou duas coisas importantíssimas, tá? E até quem é de PO a gente sentiu na pele. Eu não sei quanto a vocês, gente, mas fala aí, Rodrigo. Depois que a LGPD entrou, pelo menos agora em 2020, gente, te juro, e ó que eu já fui diretor de segurança de empresas americanas, já morei lá nos Estados Unidos, já também aqui no Brasil, eu tenho trabalhado mais do que muito antes. Não sei se vocês têm percebido isso, gente. Vocês também têm trabalhado, também tem, Juliana, trabalhado mais do que muito por causa agora do DPO, tanto também pela pandemia, a gente está em casa também, mas é o que o André acabou de falar, gente. Às vezes as pessoas, o Rodrigo, Juliana, o pessoal acha que, sabe, sabe aquela propaganda milagrosa, né, Juliana? Seja DPO, faça curso e você vai ficar milionário em 3 meses. Gente, vamos falar a verdade, não é assim, pessoal, não vai. Se não der certo, chama o pai farofa, que implementa em 24 horas, né? Não é verdade? Te trava em 24 horas, sabe essas conversas? Ô, Juliana, tem como, Juliana, faz o curso de 2, 3 semanas de PO e fica trilionária só porque você vai ser de PO e não vai dar trabalho. Você vai poder, Juliana, ganhar 80 mil, 100 mil reais por mês, entrando meio-dia e saindo às 4. É isso, gente, vamos falar a verdade? É isso, Daniel? É isso, Juliana? Não é, não é? Jamais. Jamais, não é? Então, pessoal, agora com reconhecimento, ok, é mais um caminho para nós solidificarmos a nossa profissão, só que eu gostei muito do que o André falou. Se preparem para muitos trabalhos. Não pensa que você vai ficar atrás de uma mesa só comandando, sou de PO, você faz aquilo, você faz aquilo. Será que você está pronto também para pegar os espinhos de ser de PO? Imagina a pressão na hora que receber uma denúncia, uma violação na sua empresa aí. É o DPO que vai ter que correr com tudo isso. É uma pergunta muito legal e eu já vou, inclusive, também passar daqui a pouquinho essa pergunta aqui que o Marcos fez para o Rodrigo. Mas antes disso, eu quero ouvir da Juliana uma coisa. Oi? Só dentro desse assunto aí, né? Não é saber, não é estar preparado, né? Você já tem que saber quando vai acontecer, porque vai acontecer, né? Vai acontecer, gente. Né? Não pensem que a LGPD vai conseguir zerar, né, Rodrigo, os incidentes, as violações, os ataques. Não, gente. A tecnologia caminha muito mais rápido do que as atualizações de uma lei. Para um projeto de lei vingar, tem que ser várias discussões, tem que passar na Câmara, no Senado, uma série de coisas. Para lançar uma tecnologia nova, é muito rápido. A gente está fazendo essa live aqui. Lá na China, tem algum chinesinho criando uma tecnologia nova que daqui uns 2, 3 anos todo mundo vai usar. Então, as tecnologias, elas evoluem muito mais rápido e quando elas evoluem, é natural, elas evoluem com vulnerabilidades, insegurança, nós temos isso, que inclusive são chamados ataques do tipo Zero Day, onde o hacker descobre uma vulnerabilidade e não deu tempo ainda do fabricante criar, e até lá a Inês é morta, né? Já fica um monte de gente sendo contaminado por aquela ameaça, por aquela vulnerabilidade. Então, isso mesmo, tá, gente? Não pense que só porque a LGPD vai entrar, os DPOs vão trabalhar e vamos viver felizes para sempre. Nunca mais vamos ter vazamentos de dados. Pelo contrário, tá? Só agora, se bobear, começou mais. Ou vocês não perceberam que de 2020 para cá, desde a entrada da lei, pensei que ia diminuir o número de chamadas que a gente recebia de telemarketing no celular. Aumentou. Vocês perceberam, gente? Aumentou o número de chamadas no celular. Então, eu vou perguntar agora para a Juliana uma coisa. Juliana, com tudo isso que nós conseguimos, que foi uma bela conquista, algo na CBO te surpreendeu para o DPO? O que você acha? Você gostou de todo esse processo que você acompanhou, agora do que nós temos aí batido o martelo do processo de reconhecimento? O que te surpreendeu na CBO, Juliana? Davis, antes eu até estava dando uma olhadinha no que as pessoas estavam escrevendo, achei antes de até responder sua pergunta, achei muito interessante, tem muita gente falando sobre a área de qualidade, é uma área excelente também, sabe, nas empresas onde ficam, que designam DPOs, né, nessa área, é uma ótima área, tem muita empresa que gosta de fazer isso, é uma área que conhece todas as outras e, de fato, é muito boa. Agora, em relação à questão de surpreender, foi mais para o lado positivo, porque
eu recebo muitas dúvidas em relação ao DPO escrever normas. Eu tenho que escrever as normas, eu tenho que escrever os procedimentos, o que eu tenho que fazer em relação a isso? Não, você tem que entender. Você tem que entender as normas, entender os procedimentos. Muito do que a gente discutiu dizia respeito a isso, né, de você ter essa conscientização e poder passar essa conscientização para os outros. Então, quer dizer, a área vai te ajudar e você vai ajudar a área. Acho que foi isso que a gente pontuou bastante, né, inclusive, que, como se dissesse assim, você auxilia, você não é o detentor de tudo e nem aquele que manda em tudo, não. Você dá o seu parecer, você volta com os documentos quando você precisa realmente de mais informações, você não é o dono da empresa, e por isso que você trabalha até mais, porque você tem que verificar todas as áreas, né? Se determinada área gera um novo produto, e se é necessário elaborar um relatório de impacto naquela área, como é que ela vai fazer? Ela tem que conversar com o DPO e falar, como é que eu vou fazer com esse relatório aqui? Qual é a descrição que eu coloco? E entender o fluxo de dados que está dentro daquela área, né? Uma área, por exemplo, de RH, que é o coração da empresa, é uma área onde tem um fluxo um volume, né, muito alto de dados pessoais. Então, foi nesse sentido de que nós colocamos aquele especialista que ele realmente auxilia, entende e comunica. A comunicação é essencial. E auxilia também na parte do compliance, tão importante, né, como o André bem pontuou. Salvo os conflitos de interesse, viu, André? Isso mesmo, gente, já volta. Isso mesmo, Juliana. Ô, Daniel, eu vou deixar essa daqui para você, Daniel, tá? Daniel que tá no dia a dia aí também na linha de frente aí no fogo. Daniel, e para qual departamento devo denunciar um vazamento de dados? Tem uma empresa de telecomunicações que vive me ligando e procurando outra pessoa que é o titular de dados da linha telefônica. Ô, Daniel, o que você recomenda para a linha aqui, Daniel? Tá, vamos lá. Bom, obrigado pela pergunta aí, Aline, né? O primeiro ponto é assim, hoje, né, existem alguns cadastros aí que você pode fazer para bloquear o seu contato, esse contato telefônico, né? Então, tem aí o próprio aqui em São Paulo, tem o Procon, também tem o Não Me Perturbe, né? Então, eu vou dar uma visão bem prática mesmo, que é o que eu aplico, e assim, ó, aplico até para minha sogra, hein? Minha sogra fez isso, certo? Então, olha só, é um conselho bom esse, né, Davis? Até para a sogra a gente dá. Então é bom. É bom. Então, olha só, primeiro você faz esse bloqueio, né? Ou seja, puxa, vamos matar a causa raiz aí. Então, vou fazer esse bloqueio primeiro. Isso vai já diminuir aí 50% do processo como um todo. Depois, o segundo passo, se isso não efetivamente resolveu, né, é que você tente entrar em contato com a empresa que está recebendo essa ligação. Então, procure no site, entre no site, veja se tem um canal, se tem um portal de privacidade lá para que você se manifeste, ou seja, sempre dê a chance para que a empresa possa não se defender, mas contribuir para ajudar você a resolver seu problema, tá? E se tudo isso não deu certo, não funcionou, aí você pode entrar em contato com a NPD, já tem um canal lá de denúncia na NPD, e você pode sim fazer um canal, uma denúncia na NPD. Mas eu sempre recomendo, tente entrar em contato com a empresa que, com certeza, se já tiver definido já um DPO, dentro daquele modelo que eu falei dos 3 caixinhas lá, ele vai resolver, vai dar essa solução aí para você. Tá bom, Aline? Muito bom, Daniel, e até também você levanta uma bandeira, não é, Juliana, que não a incentivar denúncias. Muita gente fala, agora qualquer coisinha eu vou estar denunciando para a NPD. Muito legal esse conselho que o Daniel deu, porque, gente, vamos falar a verdade, nós temos menos de 40 pessoas na NPD. O Brasil, 208 milhões de habitantes. Imagina, Juliana, se todo mundo, a pessoa me pediu o CPF aqui, vou denunciar, me pediu de novo, vou denunciar. Imagina que a gente vai deixar a NPD
inoperante, gente. Então, é muito legal esse conselho que o Daniel fez, gente. Não usem, não vamos prejudicar a NPD colocando qualquer coisinha, tá, gente? Siga esse caminho que o Daniel falou, é muito bem pontuado, não é à toa também que o Daniel é referência aí na área de privacidade. Eu gostei muito de te ouvir, você respondendo nesse nível de maturidade, Daniel. Gostei muito, Daniel, fiquei feliz. Gostei de Obrigado. coração, tá? E agora eu vou voltar lá para o Rodrigo. Rodrigo, inclusive essa aqui é até uma pergunta para você, Rodrigo. Olha que legal que o Marcos colocou, DPO remete ao nome em inglês, Data Protection Officer. Será que para regulamentar na língua portuguesa não deveríamos começar a usar DPO? É que inclusive DPO é o termo usado muito lá em Portugal, né? Quando eu converso com o pessoal de Portugal, o pessoal fala mesmo DPO, que é oficial de dados, até que a gente tem costume mesmo de usar o termo lá, mas eu vou emendar essa pergunta do Marcos, já com aquela pergunta para você, ô Rodrigo. O nome da ocupação será mesmo DPO? Quais são os nomes, então, já que o Marcos falou de nomes, quais são os nomes que agora, com o reconhecimento da profissão, quais são os nomes que ficaram reconhecidos para usarmos como DPO? Ô, Rodrigo, como DPO. Então, Luiz, na verdade, né, nesse processo todo que nós participamos aí sobre o processo de reconhecimento da ocupação, né, praticamente tudo o que vale é o que o especialista fala, né, que é o profissional, exceto uma coisa, o nome. O nome, os especialistas eles podem apenas sugerir, mas a definição final fica a cargo lá do Ministério. Como que fica não oficialmente, né? Então, assim, não oficialmente nós fizemos sugestões, que elas podem ser acatadas ou não. De maneira geral, o Ministério escuta os especialistas. Por quê? Porque, de certa forma, é o nome no qual nós estamos acostumados a ser reconhecidos como profissionais. Existem algumas preocupações lá nas normas da CBO com relação à nomenclatura, né? Por exemplo, o termo encarregado, né, que é o que prerroga, que vem na nossa legislação aí da LGPD. Ele não é um termo que foi considerado adequado porque ele já é utilizado para outras prerrogativas dentro da classificação brasileira de ocupação. Então, sugeriu-se que não utilizássemos esse termo como o nome da ocupação, mas sim como sinônimo, né? E aí o mesmo acontece para o nome em inglês, né? Então, o DPO, que é o Data Protection Officer, ele vai ser, como sugestão dos especialistas, um sinônimo para ocupação. Por quê? Porque também sugere-se que não tenha na nossa documentação, né, no normativo da CBO, nomes em inglês como o titular, como o nome principal da ocupação. Dessa forma, como ficou? Né? Como sugestão foi a tradução de DPO, Oficial de Proteção de Dados Pessoais. E o que nós conseguimos sugerir que, entre parênteses, a sigla DPO, né, para facilitar aí no reconhecimento. Além disso, também a gente sugeriu uma mudança da sigla, né, que antes a sigla era DP, né, e aí nós sugerimos que fosse DPO, porque também já é um termo bem utilizado aí, né, no âmbito de trabalho. Então, basicamente é isso, né? Foram sugestões que foram dadas, né, pelos especialistas, na única contribuição onde o especialista não bate o martelo, né, que é relação à nomenclatura. Mas o que a gente espera é que esses nomes sejam aceitos aí, né, e que fiquem valendo aí para o ano que vem. Também a questão relativa ao quantitativo de sinônimos, né, eles até sugeriram que, assim, poxa, não querem colocar outros nomes também. Aí nós pensamos, né, quanto menos melhor, para que não tenha aí uma troca de como é que a gente diz, né, nomes ou descrições que remetam a outras atividades que não essa, né? Então é isso aí que foi que a gente sugeriu. Até porque, Rodrigo, muita gente, na nossa área de TI, a gente tem vários nomes se bobear para a mesma profissão, né? Um técnico de redes, ele é chamado em uma empresa é chamado de técnico de redes, outra é chamado de analista de infra, a outra empresa chama de analista de suporte, nível 2 também. Então, realmente, essa escolha do nome, nós fizemos questão lá, gente, de realmente fechar e esperamos mesmo que eles mantenham isso, tá? Com a equivalência, né, Rodrigo? Essa foi, para mim, na minha opinião, foi um dos grandes ganhos que nós tivemos
que é a equivalência do termo também em inglês, tá? Eu vou querer agora, já estamos caminhando para os finalmente, gente, olha quanta informação nós passamos. Eu vou querer agora falar uma coisa com o André e com o Daniel. André e Daniel, conhecimentos que nós participamos, inclusive, lá, porque, inclusive, eu participei muito disso, o pessoal falou, eu fiquei, por exemplo, umas 3, 4 horas falando só dos conhecimentos necessários, gente, de quais são as profissões, quais são as formações que dão aderência para o DPO. Então, quando a gente fala, Daniel e André, dos conhecimentos recomendados para o DPO que estão nas CBOs, quais conhecimentos que nós falamos lá que você recomenda agora formalmente na CBO? Primeiro para o André, depois para o Daniel, que é importante o DPO ter. Ô, André. Rapaz, se eu fosse falar de todo o conhecimento, a gente ia passar a noite aqui, né? Em pontos, verdade. É verdade. Mas o DPO, antes de mais nada, ele tem que conhecer a lei. Tem que ler e ler de novo. E quando tiver dúvida, vai lá e lê mais uma vez. A lei é importantíssima. É claro que existem outros conhecimentos que são primordiais, mas você ter algumas características como comunicação. O DPO é essencial para ele, é comunicação. 90% do tempo dele é comunicar. Saber negociar com as áreas, ter o entendimento do negócio, ter o entendimento dos processos, mas, de novo, antes de mais nada, é conhecer muito bem a lei, para que você, a partir do momento que comece a entender os processos da organização, saber onde a lei acaba impactando no seu negócio. Então, para mim, é comunicar e conhecer muito bem a lei. Conhecimento e legislação. Show, show. Olha lá, gente, a Flávia tá falando ali, ó, esta live. Gente, quem chegou agora não curtiu ainda, deixa aqui o like, pode seguir o canal aqui da NPD, pode também tirar print aqui, foto, pode marcar lá no LinkedIn. Acho que todos aqui dão consentimento, não é, Juliana? De marcar aí você, marcar todos nós. Pode procurar, gente, Juliana, Daniel Carnaúba, cada um de nós aqui lá no LinkedIn, marcar que realmente você está aqui se especializando para saber o que mudou com o reconhecimento da profissão de DPO. E Daniel, por favor, querido, fora isso, eu vou perguntar também para a Juliana, na visão dela jurídica, tá, gente? Daniel, fora o que o André falou, que tipo de conhecimentos, Daniel, você recomenda? Nós discutimos lá na CBO e você fala que é importante agora o DPO também ter, Daniel, além do conhecimento da lei que o André falou. Na CBO, nós passamos por vários tópicos, né? E toda vez que a gente passava o tópico, a gente associava a uma profissão. Exemplo, né? Tinha profissões lá que eram gerente de RH, tinham profissões que eram analistas de RH, tá? Tinham profissões que eram gerentes de tecnologias, tinham gerente de jurídico, ou seja, a gente navegou por todas as profissões que se englobam dentro da LGPD. E o ponto que foi mais destaque, Davis, em todos os nossos debates que nós tivemos lá, foi a questão da multidisciplinaridade dos profissionais. Foi o ponto que mais se destacou. Então, o que é importante? É importante que você tenha competências, tanto soft skills quanto hard skills, alinhados com o modelo da instituição onde você está atuando. Então, esse é a minha dica principal, é isso. Ou seja, se você é um profissional que você atua com qualidade, né, você precisa explorar um pouco mais a parte de pessoas, assim como tecnologia. Se você trabalha como tecnologia, também você tem que explorar um pouco mais, entender um pouco mais da lei, entender um pouco mais de pessoas. Então esse foi o ponto de destaque que eu trago aqui para vocês, tá? Perfeito, sempre bem cirúrgico, Daniel. Ô, Juliana, para você complementar também algum ponto, e eu já vou essa pergunta que ela é bem profunda, hein, Juliana? Olha só, vou deixar essa aqui para você, Juliana, querida. A Rose Mainardes, olha só. Quanto à regulamentação do DPO, como ficará os que atualmente não possuem certificação alguma, foram nomeados ponto. E aí, o que você acha, Juliana? Aquela velha história,
Será que... Acho que ela está querendo dizer, talvez, da qualidade do DPO, né, Juliana? O que você acha sobre isso, Juliana? E também já recomendando alguns conhecimentos na sua visão jurídica, que é importante para o DPO, Juliana. No meu caso, eu acho que é Rosi, né? Que eu vi o acento ali. Rosi. Rosi. Eu acredito que não haja problema nesse primeiro momento, porque não existe nenhuma regulamentação específica em que haja algum tipo de obrigatoriedade relacionada a certificações, né? O que é interessante é, muitas vezes, tem muita gente que faz, e eu conheço algumas empresas que capacitam os seus profissionais para poder fazer ou um MBA na área de segurança da informação, se você for um advogado, né? É importante também essa questão que o Daniel pontuou muito bem sobre a comunicação, porque eu acredito que não adiante muito você ter um DPO, um encarregado que não saiba se comunicar, que não saiba levar para a comunicação interna, por exemplo, alguns insights, converse com os funcionários e os de cada área, os colaboradores de cada área, isso é importantíssimo, é muito relevante, essa questão da comunicação. Além da lei também, sugiro muita leitura em relação às normas técnicas, né? Nós temos aí o NIST, nós temos as ISO, são importantes, são relevantes, né? E também os cursos da área, todos os cursos, independente se você pretende ou não conseguir essa certificação hoje ou daqui a algum tempo, né? E muitas empresas, eu acredito que seja um investimento, um bom investimento, capacitar esses profissionais nesse sentido. A questão dos cursos é muito relevante, porque o curso, ele não abrange somente questões de legislação. Ela fala sobre essa multidisciplinaridade como um todo. Alguns falam sobre as políticas, alguns falam sobre normativos internos. Então, é importante. Nas áreas de processo, são importantes, né? Então, a gente vê isso. Eu me tornei uma profissional melhor depois que comecei a estudar para encarregada de dados pessoais. Eu me tornei uma profissional com o que o Daniel falou. Não basta só os hard skills, você tem que ter os soft skills. Então, você vai além da lei. Por isso que é tão importante. E por isso que as pessoas não devem temer ou achar que isso é apenas de advogado, porque não é de jeito nenhum. E, Juliana, se me permitem, gente, até complementar, passando agora a minha experiência como formador de DPOs aqui no Brasil, gente, já que a Rosi falou de conhecimento, pessoal... eu já certifico profissionais, né, dou aula já há 3, 4 anos, muitos, inclusive aqui, acho que já foram alunos meus também, e sabe o que eu percebi, Juliana, quando eu vejo, no começo, muitos profissionais de TI, sim, vieram para estudar conosco aí para ser DPO, e muitos profissionais de TI, quando viram a lei pela primeira vez, eles até conseguiram enxergar, Juliana, outras boas práticas, recomendações, por exemplo, na hora que a lei falou assim, olha, lá no artigo 48, 46, lá as empresas devem adotar planos para responder aos incidentes. Para nós que somos profissionais de TI, a gente não achou nem nada de novo, porque a ITIL já trazia para nós o framework de como trazer isso para a prática. Então, os profissionais de TI, eu percebi muito isso, na hora que via a lei, eles sentiam de boa, eles falaram, olha, isso daqui a ITIL me ajuda, o COBIT me ajuda nisso, a ISO 27001 me ajuda nisso. Então, muitos profissionais de TI não ficaram tão perdidos sobre o que fazer, mas eles ficaram mais perdidos em bater na empresa e entrar na empresa e ganhar a empresa. Davis, eu até sei como fazer na prática, porque nós temos na área de TI outras metodologias, outras boas práticas, só que as empresas não param para me ouvir. E já dos advogados, eu já senti o contrário. Muitos advogados não têm dificuldade em bater na porta da empresa, fazer com que o alto executivo pare para ouvir eles, porque o advogado tem também na sua formação essa parte de oratória, tudo, só que, por outro lado, o advogado fica um pouquinho carente da parte da metodologia que não tem na faculdade do curso de Direito. Então, o que a maioria dos advogados reclamam, Davis, olha, eu sei chegar, eu tenho acesso aos donos da empresa, eles param para me ouvir, só que, Davis, eu não sei como colocar na prática. Aí a nossa resposta é, advogados, estudem as boas práticas da área de TI que nós temos.
E aí os DPO e o pessoal de TI, TI, você quer ser DPO, estude a parte de oratória, estude a parte legal, hermenêutica jurídica, que profissional de TI não tem, que gente, lei não é binário, lei não é igual a nossa área, que é 0 e 1, raciocínio booleano. Existem outras interpretações, a gente chama até de hermenêutica. Eu sempre falo, hermenêutica veio lá da mitologia grega, gente, era Hermes. Quando os deuses do Olimpo queriam falar com a população, os deuses falavam com Hermes. Hermes entendia e passava a interpretação dele para a população. Então, existem várias formas de interpretar um artigo. E a grande, Juliana, a grande dificuldade, até minha também como profissional de TI, a gente é muito binário. Tá escrito é assim, mas nem sempre lei é 0 e 1. Tem toda essa parte de depende. A gente fica louco com esse depende, sabe, Juliana? Acho que o mundo talvez ia ser mais fácil, até assumindo aqui, sabe, desabafando, nós que somos de TI, a gente fica louco com esse, né, Daniel? Fala a verdade, a gente sempre deu um comando lá, deu resultado, né, André? Agora vem um advogado para nós agora e fala depende. Caramba, por que depende? Não está escrito lá, não é daquele jeito e ponto final? Não é, David. Se fosse assim, não teriam as discussões no STF, outras interpretações. Show de bola. Gente, eu até vou aproveitar agora, olha que legal que o doutor Revan aqui, Wilson, ele comentou, sugira um espaço na NPPD para estudos de casos, sem veiculação de nomes, claro, mas de eventos e soluções. É justamente muito legal a sua sugestão, o doutor Revan, né? E eu até como presidente da NPPD falo que a gente já está praticando isso, sabe aonde, Revan? Por isso que vai ter agora o LGPD Connect, gente, agora... Em setembro, vamos ter o LGPD Connect 2021, dia 17 e dia 18 de setembro, justamente no aniversário de um ano da LGPD, no aniversário de um ano que ela entrou em vigor, claro. E o tema do LGPD Connect, pessoal, é justamente conformidade já. Chega já de ficar falando de LGPD. Tem um monte de palestras aí na internet que falam o que é a LGPD, o que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Claro, para nós que somos da área, porque quem não é da área tem muito ainda que ouvir falar do que é LGPD. Mas nós que somos profissionais de privacidade, gente, nós precisamos agora não só falar de base legal, de LGPD, disso, nós precisamos falar agora do que acontece na prática. Eu gosto muito de uma frase do que o Daniel fala, que a melhor prática é aquela que você pratica, é aquela que você realmente usa na prática, aquela que deu certo na sua empresa. Então, gente, nós vamos ter aí, o tema deste ano é só falar de prática do LGPD Connect. É falar do que deu certo na outra empresa, na outra, nós já temos, pessoal, a confirmação, já veio falar comigo, os DPOs lá da Arábia Saudita vão participar conosco. Daniel, a gente vai ter neste ano a Autoridade de Dados da Arábia Saudita, gente, que eles estão vindo compartilhar conosco o que tem se praticado de privacidade lá na Arábia, gente. E quem viu o pessoal ano passado, nossa, viu que o entendimento de privacidade dele, gente, merece palmas. Vocês vão aprender lá, por exemplo, só para dar uma palhinha, eu perguntei para o pessoal da Arábia, ouve essa, Juliana, desde quando vocês têm aí leis de privacidade? Sabe qual foi uma das respostas que eles me falaram, Juliana? Os DPOs da Arábia? Desde 600 depois de Cristo, da era cristã de vocês. Eu falei, como assim? A nossa lei foi de 2020, a Europa desde a década de 60, 70, como assim desde 600 depois de Cristo? Sabe qual foi a resposta? Olha, Davis, porque lá o nosso profeta Mohammed, ele já escreveu, e ele escreveu lá que não é bom eu não posso falar do meu irmão, falar de outra pessoa, sem que aquela pessoa me dê autorização, porque senão eu cometo um lashon hará. Lashon haram é o pecado da língua, porque a língua era instrumento na época que os dados eram armazenados. Então, se lá no Alcorão está escrito que, olha, eu não posso falar do outro sem pelas costas dele, perfeito, já não está tratando, compartilhando os dados, ele está falando do consentimento. Coisa que os judeus também têm lá nos 10 mandamentos de Moshe Rabbeinu, também fala do pecado da língua, lashon hará. Gente, a língua era o que nós tínhamos na época antigamente tinha para poder armazenar os dados, para poder tratar os dados pessoais. Olha que legal a interpretação do povo lá do Oriente com privacidade. Privacidade, gente, não é agora, privacidade vem de anos, privacidade não é de dados. A privacidade, ela já é algo ético. Por isso, gente, vamos aprender na prática com o que outros países já praticam de privacidade, então participem lá
do LGPD Connect. Gente, é só entrar lá no lgpdconnect.live. Aproveitem, vai ter a virada do ingresso, vocês podem comprar lá o ingresso, fora que tem mais de R$2.000 de benefícios, tá bom? Fazendo uma propaganda bem saudável, porque quem já participou dos eventos da LGPD sabe que é muito legal e sabe que tem uma enxurrada aí de conhecimento, uma enxurrada de benefícios. Deixo aí a dica para todo mundo, gente, não percam. O Thiago Rosa, ele tá colocando ali, gente, aproveitem, vocês podem utilizar lá o código lá, live ANPPD 10 para você fazer a sua compra do seu ingresso. Podem colocar ali também, Thiago, pode colocar lá também o link, Thiago, aqui, para quem não pegou, gente, lgpdconnect.live. Daniel Carnaúba vai participar. E, gente, por que é importante até o LGPD Connect? Porque este assunto que nós estamos falando aqui agora, até o que a Juliana respondeu agora há pouco, ela respondeu sobre a regulamentação, foi o que eu falei no começo. A regulamentação do DPO, gente, se vai necessitar de certificação ou não, isso não é discutido na CBE. Por quê? Porque a CBE, ela trata do reconhecimento da profissão. Isso já não é reconhecimento, isso já é regulamentação. E para regulamentar, compete à ANPD, que compete ao CNPD. O CNPD, que é o órgão mesmo consultivo, lá, o grupo de pessoas, eles vão verificar, será que vai ser obrigatório ter certificação? Juliana, já me perguntaram até se pode ser que tenha um blacklist de DPOs. E aquele DPO que por onde passa, ele só faz coisa errada e a empresa toma multa. Será que a ANPD vai deixar isso passar em branco? Será que não vamos ter aí um blacklist? Ó, esses daqui são os DPOs que talvez não é bom. E aí, gente, tá? Então, vamos aguardar. Isso são detalhes técnicos, não compete à CBO, repito, compete à ANPD pelo CNPD. E lá no LGPD Connect, gente, nós vamos ter uma hora, lá nós vamos ter um painel só com os membros do CNPD. Claro, eu também vou estar participando, também como membro do CNPD, mas nós vamos ter lá só os membros do CNPD, titulares e suplentes, que foram nomeados pelo presidente da República, e vai ser um grande momento lá, é até a cereja do bolo, falarmos só sobre o CNPD, os nomeados diretamente pelo presidente da República, porque são eles que vão sugerir as regulamentações para o DPO. E com base nisso, gente, eu aqui já caminho para os finalmente. Olha quantas informações nós compartilhamos, a nossa meta mesmo era 1h20 aqui de live, e eu vou passar para cada um agora, falar as recomendações finais. O que cada um, gente, cada um de vocês, gente, vocês estão nesse exato momento aqui, nós 5 fizemos parte da comissão que favoreceu o reconhecimento do DPO no Brasil. E repito, podemos usar o nome agora DPO, porque isso, inclusive, foi uma das coisas que a CBO acatou, o Ministério do Trabalho acatou. Vamos aguardar agora a publicação. Então, eu vou passar agora para o Rodrigo, depois o André, depois a Juliana, e encerra para nós o Daniel Carnaúba. Gente, o que vocês, então, recomendam para quem está se formando como DPO? O que vocês agora recomendam para os novos profissionais de privacidade que estão entrando no mercado? Começando por você, Rodrigo. E já fazendo os agradecimentos finais, por favor, querido. Isso aí, meu caro. Então, assim, dentro do que os meus colegas falaram, né, apesar da gente não ter regulamentação, nós sabemos aí da importância de ter o conhecimento multidisciplinar, né? Então, estudem, né? Então, se vocês são da área de direito, estudem um pouco de tecnologia e vice-versa, né? Isso é muito importante. Até a título aí de curiosidade, né, sobre a questão do reconhecimento, né? Então, normalmente ele é feito por uma lei específica, né? Então, a gente não está tratando do reconhecimento da profissão, e sim da ocupação, né, e das atividades, né? Então, como foi dito aí, ó, só por curiosidade, nós temos aí, ó, por exemplo, em 1966 foi reconhecido aí, regulamentada a profissão dos engenheiros, né? Só em 94, né, dispõe sobre o Estatuto da Advocacia, ou seja, bem mais recente, né? E quando a gente vai pensar, olha, uma profissão tão antiga quanto os médicos, né, quanto a medicina, só em 2013 houve uma disposição sobre o exercício da medicina. Então, era uma PL lá de 2006 que levou 7 anos para o reconhecimento. Então, assim, o que eu quero mostrar é que, essa profissão de DPO, ela está sendo um tema muito sensível aí, tanto no governo quanto nas empresas, né? Está todo mundo olhando para ela, e nós
esse reconhecimento da própria CBO, né, nós fomos um dos mais rápidos a serem reconhecidos, né? Então, em um ano apenas, né, desde a proposta até o reconhecimento e a publicação, vão levar aí pouco mais de 12 meses, né? Então, isso aí é uma demonstração aí da importância do profissional, né? E aí eu creio que a regulamentação também vai ser muito mais rápida, né? Não vai demorar séculos ou décadas como essas outras profissões que já são muito reconhecidas no mercado. Então, é isso aí. Perfeito, Rodrigo, perfeito. André, por favor, o que você recomenda para os profissionais? Olha, muito bem colocado, né? Quando a gente vê essa velocidade com que as coisas estão acontecendo, a gente começa a perceber a importância do assunto, né? Então, a importância, como é que o governo está olhando com bons olhos toda essa questão de privacidade de dados. Então, não é um tema só importante para o profissional, para o titular de dados, né? Que tenha seus dados seguros. É importante até para negócios internacionais, entre empresas, entre governos, né? Então, é importante para todo mundo. Então, assim, o que eu recomendo é que estude, leia a lei, adquira mais conhecimentos, não só na parte de tecnologia, não só na parte de direito, a gente tem que estudar também a parte de riscos, nós temos que estudar conformidade, nós temos que entrar no mundo de processos, porque o desenho do processo é importantíssimo, né, para quem já trabalha nessa área de proteção de dados, conhecer como são desenhados os processos, como é que você faz um inventário de dados da organização. Então, é um conhecimento multidisciplinar, não é só tecnologia, não é só direito, né? Você tem riscos, você tem compliance, tecnologia, direito, governança, processo, tem um mundo gigantesco que a gente precisa estudar. Projetos também, né? Porque todo projeto novo ele precisa ser avaliado pelo DPO, então o DPO tem que conhecer também um pouquinho do mundo de projetos, tem que conhecer o mundo de ITIL. Então, assim, é muita coisa para estudar. Então, quanto mais rápido vocês começarem, mais rápido vocês vão adquirir todo esse conhecimento. Tá bom? E muito obrigado mais uma vez pelo convite, né? Eu fico aí à disposição. Perfeito, André. Bem pontuado aí para todos nós. Juliana, querida, por favor, o que você recomenda em especial para os advogados também, Juliana, que muitos advogados, Juliana, estão saindo da faculdade aí, já preparando, já ouvi muito falar disso, quero sair daqui, quero fazer meu TCC, me especializar em LGPD. Então, você como advogada já conceituada na área, o que você recomenda, Juliana? Eu estou com 15 anos de advocacia já, né, Davis? Então, já passei por diversas áreas e hoje eu também estou atuando no direito digital, com especialização no direito digital. Meu tema de mestrado é também dessa questão, principalmente do legítimo interesse. Então, para os advogados, estudem perfeitas as bases, as hipóteses legais de tratamento. Saiba, estude esse mapeamento, essa conformidade, faça com que auxilie, né, naqueles que tanto necessitam nas áreas, aprendam a conversar com as áreas, aprendam a conversar com a área de tecnologia, estudem sobre segurança da informação, tecnologia da informação, saiba o que é um ransomware, o que é um phishing, saiba que isso é o básico, né, e leiam muitos artigos, principalmente nessas áreas, sobre vazamento de dados, o que você pode fazer para prevenir, e levem isso para suas empresas. Isso é tão importante, é tão relevante, e auxilia também nessa conversa. É bom que as pessoas entendam a realidade, o que se movimenta. Foi como o André falou, dados são vivos, então você vai ter que alimentar constantemente aquilo ali, ou seja aquela planilha, seja aquele sistema. Entenda os sistemas, veja se existe algum acesso permitido ou não permitido, analise a sua empresa como um todo. Como todo mundo utiliza agora essa palavra, né? Faça um overview. Né? Utilizamos muito isso. E, no mais, eu gostaria muito de agradecer a NPPD,
pela oportunidade e dizer que eu fiquei muito feliz e que é para isso que a gente está aqui mesmo. Fiz uma live recentemente para as novas carreiras da OAB do Distrito Federal, que me deixou profundamente grata, muitas pessoas querendo estudar o tema realmente, Davis. Então, a gente está aí para ajudar, para formar e para auxiliar nas boas práticas. Muito obrigada a todos. Perfeito, Juliana. E, por fim, Daniel Carnaúba, por favor, querido, o que você recomenda para todo mundo que acha que vai ser DPO aí, vai ficar milionário, bilionário com você, Daniel? Bom, acho que tanto o André, o Rodrigo, quanto a Juliana, eles trouxeram um ponto muito importante, que é o seguinte: você precisa estudar, tá certo? Estuda, estuda e estuda. E se conecte com o seu objetivo. Qual é o seu objetivo? Você tem que estar muito claro onde você quer chegar e como você quer chegar lá. E você vai fazer isso como? Estudando. E aí tem algumas dicas, Davis. Primeiro não deixe de estudar. Segundo ponto, mantenha o seu LinkedIn atualizado, a sua rede de conexões atualizadas, principalmente nos assuntos em que estão alinhados com o seu objetivo. Se é LGPD, se é DPO, procure entrar nesse segmento e se conectar. Se conecte, o segredo é se conectar. Daniel, eu não tenho oportunidade. E o que eu sempre digo, né, Davis? A melhor prática é aquela que você pratica. Então, olha só. Hoje, quantos condomínios nós temos? E quantas pessoas moram num condomínio? E quantas pessoas que estudaram e se prepararam, que moram em condomínios, e que o condomínio vai precisar de alguém que se lance, abra a porta do seu condomínio, vai falar com o síndico, vai falar com a administradora. E nas igrejas, quantas igrejas não existem? E vamos falar de academia? Né? Quantas academias não existem aí? E declaração de imposto de renda que você manda para o escritório de contabilidade? Então, olha só, se lance, pessoal. Se lance, coloque para fora. Eu sempre conto essa experiência e para mim é um orgulho isso, para mim, e eu agradeço muito ao Davis e à NPPD, porque eu não sou o DPO, eu estou o DPO. E onde eu estou hoje são graças a 3 fatores. Primeiro fator foi a minha dedicação de estudar. Segundo, foi o LinkedIn, que foi estratégico para mim. E o terceiro, a NPPD. Tá? Por quê? Porque foi pela NPPD que eu pude me aprimorar, foi para a NPPD que eu me dediquei, que eu recebi orientações que me ajudaram a isso. E eu fiz uma transição de carreira, né? Eu saí de onde eu estava, numa zona de conforto, eu saí. Sabe com quantos anos, pessoal? 50 anos. Certo? Então, aquela pessoa que fala assim, não tem oportunidade para quem tem mais de 50 a mais, a oportunidade tem. É fácil? Não, não é fácil. É para qualquer um? Não. Mas você tem que se conectar com seus objetivos. E se você se conectar com seus objetivos, você vai longe. Então, só para finalizar, agradeço Davis, a todos da NPPD, Humberto aí também, professora Adriana, Hudson, né, toda a equipe aí, todas, e pode contar comigo aí no que precisar aí para os próximos passos, beleza? Obrigado, Daniel, obrigado. Pessoal, e agora minha vez, estou vendo aqui que teve bastante gente que teve aula comigo, um prazer rever a todos. E eu quero que todos vocês vão embora, gente, com uma pergunta na sua cabeça, e vocês vão usar quando vocês forem visitar as empresas e falar do DPO, tá bom? Primeiro, e eu falei inclusive isso hoje na live que eu fiz com a Lília hoje, Lília Lofredo, que está aqui com a gente acompanhando também. Pessoal, imagina que você trabalhou a sua vida inteira. Rodrigo, André, Juliana, Daniel, e cada um de vocês que estão assistindo aqui essa live. Imagina que vocês trabalharam a vida inteira, se mataram para poder e conseguiram comprar uma Ferrari de 2 milhões de reais. Sei lá, comprou um carro de 2 milhões de reais. Você entregaria a chave do seu carro para alguém recém-habilitado
ou que não tem habilitação? Pergunto. Juliana, entregaria a chave do seu carro para alguém que não tem habilitação? Rodrigo, entregaria a chave do seu carro para alguém que não tem habilitação? André, eu estou fazendo questão deles balançarem a cabeça. Entregaria, André? Daniel, cada um de vocês, não é? Não entregaria a chave do seu carro para alguém que não tem habilitação. Pergunta. Então, por que entregar a empresa, o departamento de privacidade, na mão de alguém que não está especializado para trabalhar com LGPD? Por que muitos empresários entregam? A empresa é uma Ferrari de 2, 3, até mais, vale muito mais do que uma Ferrari. Se você não entregaria a chave dessa Ferrari, por que você entregaria, por que os empresários entregam a área de privacidade para adequar com a LGPD na mão de um DPO que não se especializou? Por isso, gente, gravem bem isso. É um risco, assim como a pessoa bater sua Ferrari, entregar na mão de alguém que não conhece de LGPD, que não estudou, que não se aprofundou, gente, é um risco muito grande e pode sim bater aí sua empresa, uma vez ela sendo essa Ferrari. Quero que vocês vão com essa memória, memorizem isso, usem esses argumentos também aí, e a pessoa vai poder entender, os empresários precisam entender que nós não estamos falando apenas de uma lei. Eu sempre digo, LGPD, ela é uma lei que veio para regulamentar uma área técnica. LGPD começa com L de lei, mas termina com D de dados. Solução? Busquem profissionais especializados, busquem profissionais técnicos, tanto da área de TI quanto da área jurídica, e ainda mais agora que nós temos a profissão, ou melhor, a ocupação de DPO reconhecida no Brasil. Este foi o tema da live. Quer saber mais? Participe lá do LGPD Connect 2021, que os profissionais aqui da NPD estarão de volta lá no LGPD Connect. Gente, espero que todos vocês tenham gostado aí dessa live, pessoal, tenham aprendido. Compartilhem esta live, não adianta nada só essa live ficar aqui, compartilhem com todo mundo aí, porque esse conhecimento precisa sim chegar ao máximo de pessoas, e esse é o objetivo da NPPD, gente, favorecer a geração de conhecimento e também a representação da classe. Gente, agradeço a todos vocês que ficaram conosco essa 1h40, gente, compartilhem, precisamos da LGPD concreta no Brasil. Obrigado, Rodrigo, querido amigo Rodrigo, obrigado, parabéns, que Deus lhe pague, Rodrigo, esse belo trabalho que você iniciou lá atrás, colocando todos nós aí também, aqui da CBO, Rodrigo, que Deus te triplique em saúde e sabedoria para todos vocês aí da SERPRO, todos vocês aí da sua casa também, Rodrigo. André, querido, valeu, André, grande abraço, querido, sucesso para todos nós aí no dia a dia. Juliana, querida, de coração também, você é demais, que Deus te abençoe, saúde, sabedoria cada vez mais e mais para você, e sem palavras para o meu querido também amigo Daniel Carnaúba também, parabéns por esse belo trabalho, gente. Grande abraço para todos, gente, tchau, tchau, live encerrada, tchau, tchau.